o TPM, a manutenção produtiva total, ela tem várias fases onde a gente encontra as empresas. E essas várias fases, a ferramenta, e isso eu vejo como a maioria das ferramentas, ou a totalidade das ferramentas de gestão, todas elas são boas, porque elas são ferramentas. A maneira que você utiliza é que vai te dar um bom resultado ou não. Exatamente. Você pode ter o melhor bisturi eletrônico para fazer uma cirurgia, mas se você não sabe operar, não é o bisturi que vai te resolver a vida. Então, as ferramentas de gestão são excelentes. A TPM, que surge lá do sistema Toyota de produção, também são excelentes ferramentas e apresentam muitos resultados positivos. Só que os resultados não aparecem porque você comprou o pacote de ferramenta. Não é porque você colocou uma plaquinha, estou trabalhando agora com isso, e os resultados aparecem e surgem como mágica. Bom se fosse, né? Mas não é. É ruim para nós que somos consultores. Mas não acontece. O tempo é aquela história, né? Muitas vezes as pessoas têm, né? Muitos gestores têm essa ideia na cabeça, e aí ele te chama para uma consultoria pedindo para você ajudar na implantação, e ele acha que é assim, né? Ele acha que, agora ele vai ensinar a ferramenta, eu vou ganhar dinheiro que nem louco e vou resolver minha vida. Não é assim que funciona, né? É a ilusão, até a questão de eu comprei um software agora, e ele acha que é o software que vai resolver o problema dele. O software também é só uma ferramenta. Não vai te resolver. Mas vamos voltar para a TPM, que esse que é o problema de você entrevistar um professor, que fala demais. Não deixa nem tempo para você fazer as perguntas, porque é uma metralhadora. Mas vamos lá, pode me interromper a hora que se achar. Então, dentro desse universo, que TPM já é antiguinha. Década de 70 que ela surge. Finalzinho da década de 70 ela surge no Japão. Que já é uma evolução de outros processos, que inclui principalmente o cuidado com o equipamento, com a máquina. É esse cuidado, como que a gente vai zelar para que a máquina produza bem, como que a gente vai zelar para que ela produza com qualidade. Nos círculos de controle de qualidade. Exatamente, negócio pré-histórico, mas o princípio é o mesmo até hoje. Exatamente. E até os círculos funcionam até hoje, né? E funciona até muitas hoje. Empresas ainda trabalhando com isso, às vezes até com uma nomenclatura um pouco diferenciada, mas continua trabalhando com aquele grupo que está focado só em tratar melhoria, né? Só buscar melhoria contínua, só conseguir trazer conscientização, internalizar conceitos na cabeça das pessoas, ajudar a disseminar isso dentro da empresa, né? Exatamente, que é o grande espiral do conhecimento, né? Você não tem nada muito novo debaixo do sol. São as mesmas políticas, você vai agregando alguns valores nele e vai rodando sempre com o mesmo princípio. Ele só vai se expandindo e ficando cada vez mais consistente à necessidade do mercado hoje, que não é a mesma necessidade que se tinha na década de 70. Com certeza, com certeza. E daí dentro, no Brasil, ele chega no finalzinho da década de 80, TPM, tem algumas empresas que já falavam isso no início da década de 80, mas falava por falar. Muito longe de querer. Muito longe. Porque quando surge a qualidade total, né, 90, aí as coisas já começam a criar um pouquinho de corpo por causa de procedimentos e tudo mais. Mesmo atabalhada, aquela primeira geração da ISO, trouxe muitas coisas boas, muitas coisas pesadas e desnecessárias, mas trouxe muita coisa boa. Então, como esse leque é muito grande... A ISO tem essa passagem. Isso. A ISO tem esse pormenor, né? É interessante isso, porque a ISO, o comitê, o grupo para transformar, gerar um padrão internacional, se criou em 47. Mas eles discutiam e nunca chegavam a um padrão, nunca consensavam um único padrão. E foi, chegou em 86, final de 86,
a Inglaterra disse o seguinte: olha, eu vou sair dessa brincadeira. Vocês só discutem para lá, para cá, eu não quero saber. E nessa época a Inglaterra era muito forte, né, na questão industrial. Ela era muito forte na questão de inovações, ela era muito poderosa em cima disso. Se perder a Inglaterra, que é o coração industrial, vamos chamar assim, da Europa, aí a ISO vai perder força. Então eles entrouxaram. A primeira versão da ISO, 87, foi uma cópia fiel da BS, que é British Standard, né, que era a norma inglesa. E aí o negócio ficou feio, porque daí como foi goela abaixo, eles tiveram que implantar e ficou igual, aí o mundo inteiro se arrepiou e começaram cada um querer dar um pitaco. Saia de 94 com aquela versão que era só papelada, só burocracia, só... Nossa, avacalhou, deu uma queimada grande assim no negócio. Aí na versão 2000, agora ela ficou factível, agora ela vira realmente o que a gente chama de assoalho da qualidade numa empresa. Não, exatamente, é uma evolução, né, cara? E da mesma forma foram assim as ferramentas, né? A TPM surge lá no finalzinho da década de 70, começo de 80. No Brasil, ela só chega no final de 80, alguma coisa disso, porque o movimento da qualidade total começa a se mexer em 80, 84, né? 83 teve uma crise pesada, 84 a Fiat quase quebrou no mundo, a Fiat Brasil é que sustentou a Fiat italiana para não quebrar na época, e aí isso trouxe essa questão do padrão de gerar esses elementos de sustentação. O Japão estava entrando e estava matando a pau, vinha com veículos pela metade do preço, tão bom quanto ou melhor, com mais tecnologia embarcada, com mais elementos embarcados. Aí o sujeito, peraí, não é assim, né? Vamos jogar o jogo. Tem alguma coisa diferente. Tem coisa diferente acontecendo. Não, é bem isso. Lá. E a máquina que revolucionou o mundo fala justamente dessa questão. Que os japoneses venderam menos carro e lucraram mais. Isso. E não vendendo mais caro, tendo menos custo no seu processo produtivo. Isso. E eles vendiam mais barato, eles tinham um preço que era difícil dos outros concorrerem, eles tinham lucro, vendiam mais barato e começaram a ganhar mercado, né, cara? Como é que vai segurar os caras agora? Então, e isso não acontece por acaso.